Romanos 12, 1 e 2, leamos todos a uma só voz. Rogo-vos, pois... Aqueles que não sabem, eu trabalho com operação de máquinas, eu trabalho como operador de máquinas, e lá no meu trabalho nós trabalhamos da seguinte maneira: nós trabalhamos por duplas e nós temos que colocar matéria-prima no forno. Essa matéria-prima passa pelo forno e depois nós colocamos ela no molde. Esse molde ele fecha, somente para uma breve explicação, e ali ela é soprada, essa matéria-prima, então dali é formada uma garrafa. Certa vez lá no meu trabalho chegou um novo funcionário e ele foi colocado para que eu treinasse ele. Nós ficamos como dupla, ele ficou me auxiliando e eu pude ali ensinar ele. Mas em certo momento eu notei que ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou bem assim: veja, Rick, essa pré-forma, essa matéria-prima, ela passa pelo forno, ou seja, ela é esquentada, ela passa ali por uma certa provação, o que significa que somos nós, né, que somos nós cristãos. Depois que ela é passada pelo forno, ela é colocada no molde, e ao ser colocada no molde, ela é soprada. E ao ser soprada, ela se transforma numa garrafa boa, numa garrafa perfeita. E assim é a vida cristã. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu percebi que, apesar de mim, tinha outra pessoa que tinha uma cosmovisão parecida com a minha, uma cosmovisão cristã. E isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque até então eu não tinha percebido isso em outro contexto, né? E ele soube explanar aquilo muito bem, né? Ali no nosso contexto de trabalho, ele soube ver a graça de Deus em uma coisa simples, uma coisa que era corriqueira para nós. E pensando nisso, nós trabalharemos nesse tema hoje. A cosmovisão é um termo que não é proveniente da teologia, né? Ela não necessariamente vem dos propósitos teológicos, mas sim da filosofia, mais especificamente da filosofia alemã iluminista do século XVIII. Ela foi fundada com o propósito de mostrar qual é o objetivo do ser humano, né? Qual é o objetivo originalmente dele ter nascido. E ali a filosofia alemã afirmou que o homem é um sujeito ativo no processo de conhecimento, ou seja, o homem é um sujeito que busca conhecimento, que busca transformar a sua mente, de algum modo, né? E durante muito tempo se pensou que a mente do homem era como se fosse um quadro vazio, ou uma tábula rasa, né? Que ao experimentar uma nova perspectiva, ou uma nova realidade, os seus sentidos eram ali formados, né? Durante muito tempo isso foi formulado, e era comum também de se pensar que ao experimentar essas novas realidades, os seus sentidos ficavam dispostos, né? Se pensava que somente assim esse quadro da mente seria redigido, seria escrito, né? Mas se isso for verdade, então por que nós vemos que pessoas, indivíduos semelhantes, ao experimentar a mesma realidade, chegam a conclusões diferentes? Isso é uma coisa que nós devemos nos perguntar. Por exemplo, um bebê e um pai, né? Nós temos ali, por exemplo, como exemplo, o Juninho. O Juninho e a sua filha. Se eles pegarem o livro, o que se espera do Juninho é que ele vai pegar o livro, vai abrir, vai ler, vai entender aquele livro. Já sua filha não, porque ela ainda não tem esse entendimento, né? Então, por que nós chegamos a essa conclusão? De que duas pessoas, dois indivíduos semelhantes, ao terem a mesma perspectiva, ao terem a mesma realidade, chegam a conclusões diferentes das coisas. Essa é a relação entre nós e o mundo, né? A nossa relação entre nós e o mundo não é imediata. Ela tem algo que fica entre nós e o mundo. Mas o que é isso? É isso que nós chamamos de cosmovisão. A cosmovisão, se nós pensarmos bem, é como se fosse uma lente ou um óculos, né? É algo que muda a nossa visão de mundo. Mas nós veremos nesse estudo de hoje que ela não somente muda a nossa visão de mundo, como ela transforma também a nossa vida.
A partir dessa ideia, muitas pessoas vão dizer do que ela é formulada, como ela é pensada, quais são os seus preceitos, quais são os seus fundamentos básicos, o que formula uma cosmovisão, mas, de modo geral, nós podemos dizer que uma cosmovisão é composta por um conjunto de ideias ou de pensamentos fundamentais, né? Ou de pensamentos pressuposicionais. Para definir algumas questões da vida, nós vemos que tem alguns fatores determinantes, né? E aqui eu vou usar um exemplo sobre, por exemplo, ao escolhermos um clube de futebol para torcermos, ou então saber sobre a existência do mundo, como o mundo veio à existência, qual é mais importante? Nós vemos que a segunda escolha, que a segunda perspectiva é mais importante por conta de termos fundamentais, por conta de pressupostos, né? Pressupostos. Então, tem coisas na vida que a gente tem que levar como situações fundamentais. E existem algumas perguntas que constituem a formulação de uma cosmovisão. Exemplo, Deus existe? Se Deus existe, quem é Deus? Como o mundo veio à existência? Para onde nós iremos depois da morte? Qual é a razão da nossa existência? São algumas perguntas que nós devemos nos fazer para criarmos uma cosmovisão. E quando nós temos essas perguntas respondidas, nós temos então uma cosmovisão estabelecida, né? A cosmovisão, como eu disse, ela é como uma lente. Ela nos transforma, ela transforma o nosso olhar, transforma a nossa perspectiva de vida, a nossa visão de mundo, mas não somente isso, ela transforma a nossa vida, né? Eu gosto de usar como exemplo, eu tenho hipermetropia, então eu tenho uma certa dificuldade de enxergar de perto. Quando eu coloco o óculos, isso é mudado, né? E algumas pessoas também que usam lente ou então óculos, elas têm essa percepção, quando tem miopia ou então alguma outra situação, né? Alguma outra dificuldade. E com o desenvolvimento desse conceito, muitas pessoas disseram, né, no ramo não cristão, criou a ideia de que todas as cosmovisões são discutíveis ou então são aceitáveis. Discutíveis nós até podemos dizer que sim, mas nós como cristãos nós temos uma regra básica de fé e prática. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, né? E isso nós vemos durante toda a narrativa da Bíblia. Então nós não podemos aceitar qualquer cosmovisão como algo estabelecido, algo como meramente verídico. A Bíblia é interessante porque ela não nos dá perspectiva humana, ela nos dá perspectiva de Deus. Então, o modo como nós olharemos o mundo, nós como cristãos, nós não olharemos o mundo de modo secular, digamos assim, mas nós olharemos o mundo de modo santo, como a palavra do Senhor nos instrui. E em toda a narrativa bíblica nós encontramos, né, que a nossa visão de mundo ela é mais ou menos perfeita, a ponto de que à medida a qual nós nos aproximamos ou nós nos distanciamos da Bíblia, né? Ou seja, ao nos aproximarmos da Bíblia, nós teremos uma cosmovisão de mundo mais perfeita, e ao nos distanciarmos da Bíblia, ao nos distanciarmos das Escrituras, nós teremos uma cosmovisão não tão perfeita assim, e que poderá nos levar a maus caminhos, né? Então, o fato de termos diversas visões de mundo, não significa que nós não tenhamos uma que é verdadeira, e nós como cristãos nós devemos afirmar isso, né? Mas Rick, por que até entre os cristãos existem diversas formas de pensar, existem diversas correntes de pensamentos diferentes, né? É interessante de se notar que a cosmovisão cristã, ela de modo geral, ela é uma só, mas ela tem implicações diversas na vida do cristão. Se nós pegarmos como exemplo duas pessoas que trabalham em ramos diferentes, uma pessoa que trabalha no ramo da agronomia e uma pessoa que trabalha no ramo da medicina, sendo cristãos, eles terão a mesma perspectiva de mundo, mas as implicações das suas vidas serão diferentes, seja assim no trabalho, seja assim no estudo, seja assim na ética, seja assim quanto à sua família e também no culto. E não somente ao culto solene aqui como nós estamos, ou no domingo, mas no culto tendo, assim como Paulo nos diz aqui, a nossa vida, o culto como a nossa adoração. E na Bíblia nós vemos um uso comum da cosmovisão cristã, achada em 4 vertentes. Nós veremos
elas a seguir, e elas são definidas em 4 grandes movimentos: criação, queda, redenção e consumação. E essa é a minha proposta aqui para essa noite, nós estudarmos um pouco sobre isso. No princípio, né, Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os mares, Deus criou as estrelas, Deus criou os luminares, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e viu que tudo era muito bom. A criação, ela é uma poderosa obra do Deus Trino. Ela não se diz por aí em outras formas de pensar, em outros movimentos de pensamentos, que o mundo ele veio à existência através de uma grande explosão, ou até outras perspectivas, ou até outros pensamentos em relação a como o mundo veio à existência, mas nós vemos na narrativa bíblica que Deus criou o mundo do nada. Deus criou o mundo por sua livre e espontânea vontade e com um propósito final. Deus criou o mundo com o propósito da sua própria glória. Nós vemos na Escritura que também Deus criou o mundo na perspectiva das 3 pessoas da Trindade. E nós ensinamos, nós não, graças a Deus na nossa igreja não acontece isso, mas nós vemos por aí muitos meios cristãos ensinando às crianças, por exemplo, que Deus criou o mundo porque Deus sentia falta de alguma coisa. Mas sendo o nosso Deus subsistindo em 3 pessoas, como Ele poderia sentir falta de algo, né? Isso é uma inverdade. Isso logo cai por terra quando nós olhamos para a narrativa bíblica, né? Então, ao vermos que Deus, sendo 3 pessoas, criou todo o mundo, nós achamos essas verdades no relato bíblico. E eu agora convido os irmãos a abrir em alguns textos bíblicos para meditarmos um pouco. Hebreus 1, versos 1 e 2. Convido a igreja que abra suas Bíblias em Hebreus 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa última parte aqui, ela é muito interessante, que ela nos dá o relato, né? Pelo meio de quem Deus Pai criou todas as coisas, que foi por meio do Filho. Então, nós vemos aqui a relação do Pai e do Filho na criação, pelo qual também fez o universo. Mas também nós temos um outro relato que nós achamos em João 1. João 1, os versos 2 e 3, traz uma narrativa bem interessante, que ela vai falar sobre a divindade do Filho. A divindade do Filho e a sua importância na criação. João 1, versos 2 e 3. Nos diz assim a palavra de Deus: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ao expressar a divindade de Cristo, João nos mostra também a sua importância na criação, no ato criativo de Deus. Mas nós também vemos a obra do Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo agindo lá em Gênesis 1, verso 2. E eu convido os irmãos que abram lá em Gênesis 1, verso 2. Nós veremos também a obra de Deus Espírito Santo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, desde a criação, desde o início, toda a criação é uma obra do Deus triuno, é uma obra da Trindade perfeita de Deus. Assim como tudo o que nosso Deus fez, sua criação também nos serve para manifestar a sua glória. Não existe maneiras, né, de nós olharmos para a criação e não vermos a glória de Deus. Eu lembro que certa vez, ao subir o Mochuara, junto com a nossa UPA, junto com os nossos adolescentes, nós não percebemos, né, porque na subida nós estávamos ali bem animados, né, e aquela coisa de adolescente, nós não paramos muito para meditar na criação de Deus. Mas ao chegarmos lá em cima, lá no pico do Mochuara, a Adélia, ela falou uma coisa bem interessante. Ela pediu para nós olharmos, né, para todo aquela imensidão e vermos a criação e refletirmos um pouco, né? E ela também nos lembrou sobre o Salmo 19, né?
nós podemos ver e contemplar a majestade de Deus em toda a criação. Nós podemos contemplar a glória de Deus através da criação. Mas uma coisa também interessante de se notar é que essa criação, ela nos leva ao arrependimento. A criação, por mais que ela não sirva para manifestar as boas novas do Evangelho, porque a criação, ela em si não tem poder para a salvação, mas ela nos serve para manifestar o arrependimento. Ela nos serve para mostrar que tem um Deus glorioso, Criador de todas as coisas, e que nós somos pequeninos, e que nós carecemos da glória desse Deus. E eu vou convidar mais uma vez os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, verso 12. Nós veremos um pouco disso, sobre a questão do arrependimento que nós podemos encontrar ao contemplar toda a criação do nosso Deus. Jeremias 10, 12, nos diz assim: O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Só para um contexto básico, aqui o profeta Jeremias estava repreendendo os israelitas por suas idolatrias, e ao repreender ele usou como exemplo a manifestação da glória de Deus em toda a criação. E isso deve, amados, nos levar ao arrependimento. Ao olharmos a criação de Deus e ao termos a perspectiva de que há um Deus glorioso e Criador de todas as coisas, nós devemos ver quão pequeninos nós somos e quão necessitados nós somos desse Deus. Não há maneira de olharmos para a criação de Deus, vemos o quão pequenos e limitados somos, sem que nós não nos quedemos aos pés desse Deus grandioso. Mas a criação de Deus também, ela nos revela o seu poder e a sua sabedoria, assim que nós vemos no Salmo 33, verso 5, e mais uma vez eu convido os irmãos que abram suas Bíblias, Salmo 33, verso 5. Salmo 33, verso 5, leiamos todos a uma só voz. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia das vontades do Senhor. Então aqui nós vemos o poder do nosso Senhor, o poder do nosso Deus e a sua sabedoria, como nós também achamos no Salmo 104, no verso 24, o salmista diz assim, no Salmo 24, verso 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, nós vemos que um Deus que criou todas as coisas por sua sabedoria, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos guarda. Isso nos deve levar à adoração do seu nome, não somente ao arrependimento, mas também a adorar o seu nome, a adorar o nome desse Deus majestoso. E os salmos perfeito para isso, são perfeitos para nos ensinar como adorar ao nosso Deus. Em diversos salmos nós vemos essa manifestação e essa exortação a louvar o nome do nosso Senhor. Isso é algo maravilhoso, né? Olhar para todas as coisas e para como elas foram feitas, né? E ver a grandiosidade do nosso Deus através disso. Mas o que entristece também o nosso coração é ao vermos que o homem pecou, e nós encontramos essa beleza de toda a criação de Deus em apenas 2 ou 3 páginas da nossa Bíblia, né? Deus criando todas as coisas, e é o que entristece o nosso coração, que ao ver que logo o homem caiu, o homem transgrediu a lei de Deus, o homem transgrediu o mandamento do Senhor e comeu do fruto. Isso é algo que nos deve causar tristeza aos nossos corações, porque é algo tão belo, né, como ver a glória de Deus expressa na criação dele, o homem transgredir essa beleza, o homem transgredir, e isso em tão pouco tempo, e é algo que nos deve nos fazer quedar diante desse Deus, fazer os nossos corações se arrepender, os nossos corações confessar os nossos pecados, as nossas falhas. E tem um certo erro também que nós cometemos ao dizermos que somente os nossos pais na fé, os nossos primeiros pais pecaram, que não são somente eles, né?
como o Paulo vai dizer também lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não há nenhum que não se safou do pecado, não há nenhum que se safou da mancha do pecado. E tem uma versão que relata esse texto, né, Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Almeida Revista Corrigida, ela nos traz essa perspectiva, e é uma versão bem interessante, porque ela nos dá uma explicação melhor do que o texto bíblico quer dizer. Ela nos informa que não somente nós carecemos, mas nós estamos separados da glória de Deus, nós estamos afastados da glória de Deus, né? E a ideia é de que todos, sem exceção de nenhum, estão afastados da glória desse Deus. Então, a ideia também é de que nós estamos demitidos ou expulsos, né, da glória desse Deus, da presença desse Deus, o que nos remete também lá ao Éden, né? O que nos remete ao jardim do Éden. Outrora nós vivíamos em plena abundância de graça do nosso Deus, nós vivíamos em satisfação plena pelo nosso Deus, e agora nós estamos em pecado. O pecado nos persegue. Nós não precisamos ir muito longe, né, ao sabermos disso. Nós, por exemplo, no último domingo, nós tivemos um momento tão especial aqui, que foi o momento da ceia do Senhor, onde nós podemos nos assentar à mesa do Senhor e compartilhar ali do pão e do vinho, confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão ao nosso Deus. Mas um momento tão especial também como esse, se nós pararmos para olhar os 2 últimos ou 3 dias, e pararmos para pensar quantas negligências quanto à palavra do Senhor nós cometemos, quantos pecados quanto à palavra do Senhor nós cometemos, quantas falhas nós cometemos, nós veremos o quão corrupto o nosso coração é, o quão sujo o nosso coração é, o quão mau o nosso coração é, né? A atitude mais sensata do pecador deve ser se quebrantar diante desse Deus, pedir perdão pelas falhas, pedir perdão, pedir misericórdia pelos nossos pecados. Mas o que nos alegra também é que a redenção, como eu disse, em apenas 2 ou 3 páginas da nossa Bíblia, nós podemos encontrar o relato da criação de Deus, mas em toda a Escritura, nós podemos ver que a redenção, ela foi prometida, e no Novo Testamento isso é cumprido em Cristo Jesus, o que nós podemos também chamar de graça, o período da graça, né? Isso é o que traz alegria ao nosso coração novamente, porque outrora nós éramos alegres na criação do nosso Deus, mas nós caímos em pecado. Mas ao sabermos que nós temos um Redentor, nós temos Cristo, né, que nos salva, que nos redime e que purifica os nossos corações, isso traz novamente alegria aos nossos corações. E é interessante nós notarmos que Cristo é prometido desde Gênesis 3 mesmo. Em Gênesis 3 nós vemos a queda do homem, mas nós também vemos ali em Gênesis 3 Cristo sendo prometido, né, o que nós chamamos também de proto-evangelho, que é a primeira boa nova, onde foi anunciada ali a primeira promessa de onde viria o ungido do Senhor. Em Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui é prometido Cristo, né, o nosso Redentor, aquele a qual iria nos redimir de todas as nossas falhas, iria nos purificar de todos os nossos pecados. E é interessante de se notar que há 3 características que nos mostram a magnitude desse nosso Redentor. Ele é o nosso supremo profeta, né? Como eu disse, a obra criadora de nosso Deus, ela vem ao mundo e depois, logo em seguida, vem o pecado. Mas toda a Escritura nos revela que as profecias do Antigo Testamento, o cumprimento dessas profecias no Novo Testamento nos revelam Cristo, né, o nosso supremo profeta. E mais uma vez eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Atos 3, dos versos 22 a 26. Nós veremos um pouco sobre o nosso supremo profeta, que é Cristo. Atos 3, versos 22 a 26. Lemos todos a uma só voz. Diz assim: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim,
até o 26. Então, nós, ao olharmos esse relato, nós vemos que o pecado ele não pode encobrir a graça desse nosso supremo profeta, né? Ao olharmos para Cristo, nós podemos nos satisfazer nele, fugir do pecado, fugir de toda falha. Mas esse supremo profeta também é o nosso sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 5, versos 5 a 6 nos diz isso. Mais uma vez eu peço que os irmãos abram em Hebreus 5. Eu irei ler dos versos 5 a 6, onde nos mostra que Cristo é o nosso supremo sacerdote. Nos diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui o autor de Hebreus, ele traz uma narrativa de que o Pai, ele glorifica o Filho e ele nos mostra quem é o supremo sacerdote, né? Que é Cristo, por meio de quem nós achamos graça. E nós, hoje, por meio de Cristo, nós não precisamos mais daqueles antigos ritos, daqueles antigos sacrifícios, porque pelo seu único e eficaz sacrifício nós podemos ter livre acesso ao Pai. Mas a Bíblia também nos mostra que Cristo é o nosso supremo Rei, Ele governa sobre todas as coisas. Nós achamos isso lá em Lucas 1, verso 33. Eu convido mais uma vez os irmãos que abram as suas Bíblias, em Lucas 1, verso 33. Lucas 1, 33 diz assim, a palavra do nosso Deus: Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, ao olharmos todo o relato bíblico, nós vemos que Cristo é rei, sacerdote e profeta. Nós podemos achar graça nesse Deus maravilhoso, e Ele também nos dá a certeza de que tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que nos foi concedido por meio da sua graça, será consumado, será cumprido no fim dos tempos. E quando Cristo veio ao mundo, quando Cristo desceu até aqui na terra, quando Ele ensinou os seus discípulos e quando Ele nos entregou a palavra de Deus, a palavra viva, Ele, ao ir à cruz também, Ele, logo após, Ele nos deu um ensinamento. Ele falou para nós irmos, Ele usou a sua igreja, Ele comissionou a sua igreja para nós irmos a todo mundo e pregarmos o evangelho a todas as etnias e também discipular esses povos. Isso é algo grandioso, porque Deus comissiona a sua igreja, comissiona o seu corpo, o seu povo, para proclamar essas boas novas de salvação. Cristo nos usa, Cristo nos redime, mas Ele também nos promete que haverá vida e vida eterna. Cristo nos sustenta, Ele nos concede a sua graça. E o ID não é somente para ficarmos aqui, o ID é para nós irmos a todas as nações, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja lá fora em outros países. Nós devemos pregar o Evangelho a todo necessitado. Para termos uma cosmovisão cristã, nós devemos não apenas ver o mundo de forma diferente, mas nós devemos aplicar essa cosmovisão nas nossas vidas, para que tenhamos os nossos corpos mudados, as nossas mentes mudadas, para que assim nós podemos glorificar ao nosso Deus e viver para Ele. A palavra desta noite foi essa. Eu espero que
tem enriquecido o coração dos irmãos, e que o nosso Deus abençoe a vida de cada um, que tenhamos uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo que agrade ao nosso Deus, que glorifique ao nosso Deus, e que usemos a nossa vida inteiramente para a honra e glória do Teu santo nome.